Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa em exercício, caro Conselho de Jurisdição Nacional, Excelentíssimo Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, caras e caros congressistas, caras companheiras, caros companheiros. Começo por saudar todos os presentes e, em particular, os nossos companheiros da Conselhia e da Distrital de Lisboa, anfitriões deste 37º Congresso Nacional do PSD. Com a consciência de que estamos a viver um momento muito importante do nosso partido e com grandes desafios para o país, entendemos na Distrital de Leiria manter a postura de proatividade e partilhar com todos o nosso contributo para que o PSD continue não só a ser o maior, mas o melhor partido de Portugal. Permitam-me que, em primeiro lugar, saúde o nosso Presidente, Dr. Rui Rio, dizendo que não tenho a menor dúvida de que no atual momento que vivemos é o nosso companheiro mais bem posicionado para agitar o estado de letargia que se instalou em Portugal, numa sonolência coletiva do qual parece ninguém querer acordar, sendo nossa obrigação alertar para os perigos desta navegação à vista que muito pode comprometer o futuro de Portugal e dos portugueses. Aproveitando a reunião do órgão supremo do partido, Congresso Nacional, uma palavra de agradecimento e reconhecimento para o Dr. Pedro Passos Coelho, que neste fim de semana cessa formalmente funções, pelo seu trabalho em prol do PSD, mas essencialmente pelo que fez por Portugal, recuperando um país à beira da bancarrota e conseguindo dar uma nova esperança em tão curto espaço de tempo. Hoje, ultrapassado que está o tempo das eleições diretas, devemos todos concentrar-nos no essencial: a construção de uma alternativa governativa para Portugal, uma missão difícil que a todos nos convoca. Devemos, por isso, aguardar pelas orientações da nova direção do partido e sem unanimismos de circunstância, mas com frontalidade e lealdade, dar o nosso contributo para que os portugueses possam confiar novamente no PSD. Porque, de facto, os indicadores têm sido interessantes, mas eu diria muito pouco para quem entendia que as vitórias por pouquinho não serviam. Por isso, não tenho quaisquer dúvidas em acreditar que com este contexto nacional e internacional estaríamos a ter muito melhores resultados com um governo social-democrata do que aqueles que resultam do entendimento de circunstância com a extrema-esquerda, assente numa maioria parlamentar que sustenta a ação governativa numa clara dependência do Partido Socialista às exigências do Bloco de Esquerda e do PCP. Caro Presidente, saiba que para esta ação de combate construtivo a este Governo pode contar com a disponibilidade e colaboração da Distrital de Leiria e dizer-lhe ainda que nunca necessitaremos de lhe escrever cartas ou enviar recados para lhe dar o nosso contributo. Sim, repito, contributo, e não exigências ou condicionamentos, pois somos daqueles que sabemos respeitar os resultados eleitorais e as hierarquias internas, tendo o partido órgãos e momentos próprios onde todos podemos e devemos dar a nossa opinião. Caras e caros congressistas, neste 37º Congresso Nacional foram submetidas 22 propostas temáticas sobre os mais diversos temas e matérias. Também há 2 anos, em Espinho, fui o primeiro subscritor da moção da Assembleia Distrital de Leiria, tentando incorporar um conjunto de preocupações e sugestões que fossem para lá das reivindicações de âmbito meramente distrital. E a verdade é que todas as 27 moções foram aprovadas, na sua maioria por larga margem, e aquilo que se constata 2 anos depois é que desta reflexão e discussão praticamente nada foi aproveitado. Já venho há alguns anos aos congressos e também já tive a oportunidade de intervir em vários deles. Portanto, já não me move, neste momento, nem a necessidade de experimentar a primeira vez, nem de me apresentar perante todos vós, mas sim a vontade de participar e contribuir para o futuro do meu partido e do país. Por isso, caro Presidente, que no final deste Congresso se proceda a uma análise das moções que forem aprovadas e que de alguma forma possam contribuir para a agenda política do partido, quer no que diz respeito à vida interna, quer no que diz respeito a temas importantes para o país. Que não continue a ser um desfile, às vezes até inglório, pela pouca atenção dispensada, de companheiros que aqui vêm ao palanque para apresentar os seus contributos, sempre a correr contra o tempo, mas que todos nós possamos constatar que a direção do partido reconhece a importância deste tipo de intervenção. Caras e caros congressistas, o Distrito de Leiria é sociologicamente social-democrata, como temos bem presente nas evidências que nos são reveladas
pelos resultados eleitorais, onde nas últimas legislativas obtivemos o quarto melhor resultado em termos nacionais e nas autárquicas do passado ano fomos o segundo distrito em termos proporcionais de presidências de Câmara. No entanto, ainda se tornam necessárias algumas concretizações para consolidar e projetar a região de Leiria. O Instituto Politécnico de Leiria é hoje uma instituição de ensino superior de referência no nosso país, com dimensão internacional, reunindo todos os requisitos legais para evoluir para a designação de universidade, pelo que exigimos celeridade nesse processo. Em segundo lugar, e no que diz respeito às acessibilidades prioritárias para o desenvolvimento regional, destacamos a requalificação adiada do IC8 e IC2 e a eletrificação da linha do Oeste. O Distrito de Leiria, tendo em conta a sua posição geográfica, possui uma grande afinidade com o mar, que deverá cada vez mais afirmar-se enquanto alavanca para o progresso e para o desenvolvimento económico de todo o distrito, e não tendo dúvida de que esta aposta estratégica na economia do mar é uma oportunidade de afirmação de Portugal, onde pretendemos sustentar a marca Leiria Surf District, roteiro da baleia oboleal, caravanismo e surf. Se temos uma costa com muito potencial, a verdade é que temos também uma significativa mancha florestal, representando uma das maiores riquezas do país e assumindo um papel de destaque na economia do Distrito de Leiria. Infelizmente, o ano de 2017 foi terrível para o nosso distrito, com os incêndios de Pedrógão Grande em junho e no Pinhal de Leiria em outubro. É tempo, pois, de passar da conversa e do desfile de governantes pelo território e de implementar um conjunto de medidas que possam normalizar a vida de tantas pessoas que ficou completamente destroçada com as consequências desta tragédia. Já para não falar da desresponsabilização do Governo em matéria de limpeza de terrenos, com a ligeireza do Primeiro-Ministro a transferir a mesma para as câmaras municipais ou a sempre adiada elaboração do cadastro. Na área da saúde, temos a obrigação de denunciar a situação preocupante que se vive e a degradação a que se assiste do Serviço Nacional de Saúde, sendo imperativo o necessário alargamento dos quadros de médicos e enfermeiros para os hospitais e centros de saúde do distrito. Porque Portugal é ainda hoje um país com muitas assimetrias territoriais e sociais. Defendemos, por isso, uma mudança de paradigma na forma de planear o território português. Neste capítulo, não temos dúvidas que a adoção de medidas de diferenciação positiva dos territórios de baixa densidade e o aumento das competências das autarquias locais são elementos decisivos nesta estratégia nacional de promoção dos equilíbrios regionais e sociais que permitam que sejamos um país com maior harmonia e mais justiça. De uma vez por todas, a estratégia para os territórios de baixa densidade deve estar suportada numa ação política transversal envolvendo os vários ministérios e pensando a sua aplicação de forma integrada, para que não se cometam mais disparates como o recente Programa Nacional para a Coesão Territorial ou o fantasma Unidade de Missão para o Interior. Ainda uma nota muito importante para o período de reprogramação de Portugal 2020, com taxas de execução miseráveis, e a necessária realocação de verbas e fundos, dos quais os centros urbanos complementares são um bom exemplo dessa necessidade e desse reforço. Caras congressistas, caros congressistas, depois da região e do país, falemos no partido. Um dos grandes desafios que se apresenta no curto prazo é a modernização do partido, como mais uma forma de envolver e motivar todos os militantes, encontrando novas formas de funcionamento. A forte implantação do PSD no Distrito de Leiria deve-se, em grande medida, ao trabalho sério e dedicado que tem sido desenvolvido em termos autárquicos, com uma nova geração de autarcas que tem contribuído de forma decisiva para a promoção e desenvolvimento do território, sendo decisivo que o processo de descentralização e delegação de competências seja o mais debatido e transparente possível, para que não haja nenhuma apropriação indevida do Governo sobre as autarquias locais, garantindo a necessária autonomia do poder local. A credibilização do partido passa igualmente pela capacidade que a estrutura tem de aglutinar cidadãos em torno dos seus valores e princípios, ao invés de dificultar a sua participação e inclusão, por forma a continuarmos a afirmar a referência político-partidária que somos em Portugal, garantindo a maior abertura possível à sociedade civil. As questões administrativas relacionadas com as cotizações são disso espelho e um bom exemplo. Nesse sentido, sugerimos uma proposta simples, concreta e objetiva: a extinção da figura do militante suspenso
e defendemos que a recuperação de condição de militante ativo se adquira com o ato de pagamento do valor das cotas em atraso, dispensando um conjunto de procedimentos burocráticos e administrativos que só dificultam o objetivo maior, a militância efetiva. No momento crescente da descredibilização e desqualificação da política e da classe política, entendemos que o PSD deve avançar para novos modelos de escolha dos seus candidatos, em que os militantes e simpatizantes possam ter uma participação mais ativa e determinante. Defendemos uma reconfiguração dos atuais círculos eleitorais que possa contrariar a tendência dos últimos anos, ao nível da participação dos eleitores e que pode passar pela introdução de círculos uninominais na eleição dos deputados à Assembleia da República, o que seria complementado por um círculo nacional, abrindo também a discussão da diminuição do número de deputados, conforme o consagrado no artigo 148 da Constituição. No sistema eleitoral português, o eleitor dispõe de um voto singular para votar em listas plurinominais e bloqueadas, elaboradas por cada um dos partidos políticos e impostas de forma fechada aos eleitores. Nestes termos, defendemos que se devia estudar a introdução do voto preferencial de forma a possibilitar que os eleitores elegessem os seus deputados e não uma lista fechada. No que respeita ao voto eletrónico, a sua introdução ainda se torna mais premente. Todos nos perguntamos como é que no país do simplex não seja possível exercermos o nosso direito de voto com recurso às novas tecnologias, ou pelo menos, e de forma mais simples, garantir o direito de voto em mobilidade. Dispõe o artigo 118 da Constituição que ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político de âmbito nacional, regional ou local. No âmbito das autarquias locais, os presidentes de Câmara e de Junta de Freguesia só poderão realizar 3 mandatos consecutivos em virtude da entrada em vigor da Lei 46/2005. Nesses termos, entendemos que esta limitação ao número de mandatos deve ser alargada a todos os titulares de cargos públicos, seja ao nível dos deputados à Assembleia da República ou dos autarcas a tempo inteiro. Propomos ainda que deve haver uma harmonização ao nível dos mandatos dos titulares de cargos públicos com uma duração de 5 anos. Senhor Presidente do PSD, caras e caros congressistas, temos a perfeita noção que este Congresso se realiza num momento vital para a vida do nosso país, sendo que os portugueses depositam muitas expectativas na estratégia que o PSD vai seguir nos próximos tempos. Sendo provenientes de um distrito dinâmico a vários níveis, como ficou sumariamente explanado nesta moção, temos vindo a discutir no nosso seio os principais problemas que assolam a região e o país, aproveitando esta moção para partilhar as nossas preocupações e os nossos contributos para ajudar o PSD e os seus dirigentes a ir ao encontro dos anseios da população portuguesa. Temos a certeza que a instabilidade gerada por esta solução minoritária de esquerda vai trazer sérios custos ao nosso país, devendo o PSD estar preparado não só para denunciar o retrocesso em que assenta esta solução de governo, mas, sobretudo, ser gerador de um capital de confiança e esperança no futuro de Portugal, liderando uma nova e profunda agenda reformista em prol do crescimento sustentável do nosso país, apresentando-se no próximo ano de 2019 com grandes e exigentes desafios, as eleições regionais, europeias e legislativas. Senhor Presidente, conta connosco no Distrito de Leiria para cumprir de forma dedicada e empenhada esta missão coletiva de afirmar uma alternativa reformista a bem de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.